Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Chegamos à fase final desse estudo com o comentário, com a interpretação dada pelo Papa Francisco sobre este quarto pedido do Pai Nosso. Na audiência geral de 27 de março de 2019, Papa Francisco tratou somente desse quarto pedido. Em 3 programas, nós vamos ler e comentar brevemente o pensamento do nosso pontífice sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com a palavra, Papa Francisco. Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia e ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e mulheres para os quais esta prece é um grito, muitas vezes abafado, que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos? Imaginemos esta oração recitada não na segurança de um apartamento confortável, mas na precariedade de um ambiente ao qual se adapta, onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus assumem uma força nova. A oração cristã começa por este nível. Não é um exercício para ascetas. Parte da realidade, do coração e da carne de pessoas que vivem em necessidade, ou que partilham a condição de quem não dispõe do necessário para viver. Nem sequer os místicos cristãos mais elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. Pai, faz com que para nós e para todos, hoje, haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho, pedir o necessário para viver. O pão que o cristão pede na oração não é o meu pão, mas o nosso. Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo. Se não se rezar deste modo, o Pai Nosso deixa de ser uma oração cristã. Se Deus é o nosso Pai, como nos podemos apresentar a Ele sem nos darmos a mão? Todos nós. E se roubarmos uns aos outros o pão que Ele nos concede, como podemos dizer que somos seus filhos? Esta prece contém uma atitude de empatia, uma atitude de solidariedade. Essa é a primeira parte do discurso do Santo Padre. Como nós percebemos, e ele mesmo disse, é a interpretação simples e básica, necessidade material. Ele vai falar mais na frente, porém, da Eucaristia, do sentido da Eucaristia. Mas esse sentido, que aliás implicitamente foi o sentido que Jesus quis que nós não excluíssemos, porque ele, compadecido, condoído da multidão faminta, multiplicou pães e peixes 2 vezes. E não só isso, no sentido mais amplo, pão, como diz o Papa, água, medicamentos, etc. Durante sua vida pública, Jesus se condói da situação física e espiritual das pessoas e assim opera prodígios, milagres, cura os coxos, os cegos, os mancos, os possessos. É, portanto, uma atividade taumatúrgica de Nosso Senhor Jesus Cristo que é uma constante manifestação de que o quarto pedido do Pai Nosso é o pedido para que Deus Pai, porque o Pai Nosso é dirigido a Ele, nos conceda aquilo que Jesus, de forma tão caridosa e misericordiosa, manifestou aos indigentes do seu tempo.